Olá, você provavelmente me conhece, já me viu na TV muitas vezes, mas o que você certamente não sabe é que minha mãe sofre de uma doença neurológica. Estou falando da doença de Alzheimer, que atinge homens e mulheres de todas as classes sociais e ocorre principalmente em idosos. Como eu vivo essa situação com a minha mãe, gostaria de ajudar você ou qualquer pessoa que tenha algum familiar vivendo esse problema. A doença de Alzheimer envolve perda de neurônios, que são as células do cérebro, e progressivamente causa dificuldades e mudanças nos pacientes. Os sintomas iniciais são bastante sutis e muitas vezes facilmente confundidos com as perdas associadas ao envelhecimento. Tem gente que, de modo errado, associa a doença à loucura ou a um comportamento compatível ao de uma criança, ou ainda a causas ambientais. O fato é que a doença de Alzheimer assusta as pessoas, que tendem a fugir do problema. É preciso entender que a doença apresenta sintomas variados que envolvem duas coisas: a cognição, quer dizer, as funções de atenção, memória, planejamento, linguagem, e também o comportamento. A doença começa silenciosa e avança sutilmente. Por isso, é muito importante a atenção aos primeiros sinais, pois identificando os primeiros sintomas, é possível tratar e retardar a sua evolução. Esta é minha mãe. Minha mãe faz tratamento há muitos anos e eu, com um problema em casa, passei a ser voluntário da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, onde eu aprendi a conviver com a doença e lidar com os sintomas dentro da minha família. A luta da Abras envolve mostrar para as pessoas que a doença tem tratamento, que os pacientes e os familiares precisam de apoio e que não podemos esconder as dificuldades e nem esconder os nossos idosos. A proposta desse vídeo é mostrar alguns dos sintomas iniciais mais frequentes da doença para auxiliar na detecção precoce, quer dizer, na identificação da doença logo a partir das primeiras manifestações. A doença de Alzheimer não tem cura, mas tem tratamentos. Quanto antes os pacientes forem tratados, melhores serão os resultados e a qualidade de vida do paciente e seus familiares. Tratada, a doença tende a evoluir mais lentamente e pode-se evitar as formas mais graves da doença. Para identificar a doença, a população precisa estar informada sobre os sintomas iniciais e alerta para buscar auxílio profissional. Este filme traz discussões e exemplos baseados em histórias reais. Vamos mostrar sintomas perceptíveis que interferem na vida dos pacientes. Na doença de Alzheimer, a pessoa passa a não conseguir fazer coisas que faziam parte da sua rotina ou apresentam um comportamento diferente do conhecido e que passa a ser frequente. Estima-se que existam mais de 1 milhão de pacientes no Brasil com a doença, mais da metade ainda sem diagnóstico e, portanto, sem tratamento. Assista com atenção esse filme e ajude a Abras na campanha de identificação da doença. Lembre-se, quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar. Ô meu filho, olha aqui. Você já viu o meu diploma de mestrado? Já vi, pai. Logo depois eu comecei a dar aula na universidade, casei com a sua mãe e em seguida você nasceu. Ô meu filho, olha aqui. Você já viu o meu diploma de mestrado? De novo, pai? Já mostrou. Logo depois eu comecei a dar aula na universidade, casei com a sua mãe, em seguida você nasceu. Você já falou isso várias vezes, já mostrou várias vezes, já vi. Ai, ai, ai.
Ô meu filho, olha aqui. Você já viu o meu diploma de mestrado? Nossa, de novo. Logo depois eu comecei a dar aula na universidade, casei com a sua mãe em seguida. Nasci na universidade, nasceu. já sei. Ai, ai, ai. Idosos gostam de contar histórias do passado. É uma forma de recordação que eleva o astral com as boas lembranças. Mas não lembrar de algo que acabou de acontecer não é normal em nenhuma idade. Na história que acabamos de ver, aparece um sintoma muito característico da doença de Alzheimer. A pessoa repete histórias ou perguntas com as mesmas palavras e entonação e reagindo com surpresa com informações já fornecidas a ele. Essa reação mostra que os dados nunca foram registrados, ou seja, a memória recente apresenta problemas. É comum os familiares atribuírem o defeito ao estresse, falta de atenção por causa da vida moderna, com muita informação chegando a toda hora. Não levar em conta que estes sintomas podem ser sinais da doença de Alzheimer. Pode contribuir para um diagnóstico tardio e prejudicar o tratamento. Lembre-se, quanto antes cuidar da doença de Alzheimer, melhor qualidade de vida o idoso terá. A Abras existe para orientar você e a família a cuidar do idoso o quanto antes. Você viu? O ministro diz que está dando todo o apoio para investigar esse caso horroroso. E aí, eu vi na TV. Tá todo mundo falando disso. Tá um maior barulho essa história aí. Então, eu li no jornal hoje de manhã. Inclusive o senador, ele estava indignado com isso. Olha, essa história ainda vai dar muito, muito o que falar. E você, Plínio, você leu no jornal hoje de manhã? Não, eu vi na TV também falando sobre isso. Na TV? O senhor não leu no jornal? Só estão falando disso agora. Não, sabe o que é, meu filho? Ele só está querendo saber de ler esportes ultimamente. Só a página lá dos esportes. O quê? O pai? O pai lendo esporte? O pai sempre só se interessou por política e economia. É empresário aposentado, vai gostar de esporte agora? Deixa ele. Ô, Plínio, quanto foi o jogo da seleção ontem, hein, Plínio? Você leu? Jogo da seleção? O senador foi no jogo da seleção? É isso? É do jogo? Qual jogo? Muitas vezes nós ficamos distantes em uma conversa, focados em uma situação, não conseguimos prestar atenção em outra. Mas, no caso deste idoso, que foi empresário, acostumado a reuniões com várias pessoas, de repente, ouvir simultaneamente alguns conversando passou a ser uma dificuldade. Ele não conseguia entender o curso da conversa, tinha dificuldade de focar a atenção e misturar informações e assuntos diferentes. Este tipo de dificuldade pode aparecer em tarefas como dirigir um veículo, lembrar de apagar o fogo do fogão, apagar a luz, fechar a porta de casa quando sair, e tudo isso pode ser muito perigoso. Ter dificuldade de manter-se atento e distrair-se perdendo a meta são problemas de atenção que podem aparecer nos pacientes com doença de Alzheimer logo no início. Fique atento. A Abras existe para isso, para orientar a família. E lembre-se, quanto antes o idoso com doença de Alzheimer for tratado, melhor será a sua qualidade de vida. Alô? Mãe, Oi, minha filha. tudo bem? Eu tô bem, e você? Então, eu estava aqui pensando, a senhora gostava tanto de viajar, de sair, de ver as amigas. Gostava mesmo. Eu nunca mais fez isso. Eu não tenho vontade nele. Bom, eu tive uma ideia. O que você acha de eu te dar de presente uma viagem para o Chile?
Tá bom, minha filha, mas eu já disse, eu não lembro. Mas como não lembra, mãe? A senhora viaja com um monte de gente e esquece de tudo. Tá, eu não lembro. Eu não lembro. Vamos encerrar esse assunto? Olha só, a agente de viagem me disse que a senhora teve um caso com um chileno, bem mais novo que a senhora, mãe. E que convidou ele para passeios com um grupo. E sabe o que mais que ela disse? Que a senhora beijou ele na frente de todo mundo, mãe. Que mulher fofoqueira, eu não fui com a cara dela desde o começo. Eu não beijei ninguém. E a noite que você não voltou pro hotel? Passou a noite com ele, hein? Ô, mãe, o que aconteceu com a senhora? Olha, cuida da sua vida, que da minha cuido eu, tá bom? E me deixa sossegado porque tenho mais com o que me preocupar. Eu não acho o meu colar de pérolas. A senhora deu o colar de pérolas pra sua amiga. A gente chegou a brigar por causa disso. Você tá louca? Você acha que eu ia dar aquele colar de pérolas pra alguém? Essa história que vocês acabam de ver foi baseada em um fato verídico e está nos arquivos da Abrás. Ela mostra alguns dos comportamentos de quem está com a doença de Alzheimer. O primeiro ponto que chamou a atenção da família foi a falta de iniciativa e a tendência à apatia. Deixar de fazer atividades que a pessoa sabia fazer ou gostava muito de fazer é muito frequente nas histórias de pessoas com a doença de Alzheimer. Essa diminuição das atividades pode começar no lazer e aumentar para as outras áreas da vida, como o trabalho, vida social, os cuidados com a casa, por exemplo. A família pode pensar que o idoso está ficando mais preguiçoso ou que é normal na velhice a pessoa fazer menos atividades. Mas deixar de ser ativo não é esperado no envelhecimento. Geralmente, é assim que se inicia um ciclo de isolamento em decorrência da doença e das dificuldades que ela impõe. Por não ter as mesmas habilidades, a pessoa pode deixar de querer participar de atividades e sair com os amigos e familiares. Ela fica mais apática. Além disso, a filha notou a ausência de lembrança de um evento recente, a viagem, o que só foi identificado no contato com terceiros, neste caso, a agente de viagem. Notem que a paciente não se recordou do ocorrido, mesmo quando alertada pela filha, o que é um sinal muito típico de perda de memória recente. O terceiro comportamento diferente se refere à redução da capacidade de crítica. Numa situação de envelhecimento saudável, dificilmente um idoso sairia com uma pessoa desconhecida em outro país. Este comportamento envolve risco à integridade moral ou física da pessoa e mostra que o paciente pode estar tendo dificuldades de fazer escolhas seguras e tomar decisões sensatas. Um comportamento em idoso que destoe do habitual, que choque ou que gere constrangimento, deve ser visto como um sinal de alerta. Se você notar algum desses comportamentos em algum idoso da sua família, procure ajuda. A Abrás existe para alertar e orientar você. Quanto antes você agir e tratar o idoso com a doença de Alzheimer, mais chances ele terá de viver melhor. Ô, Edson, por que você arrancou a bananeira do jardim, Edson? Porque bananeira atrai pernilongo, ué. Tava cheio de pernilongo. Você gosta de pernilongo? Gosta de pernilongo? Se quiser pernilongo, eu deixo a bananeira. E as ferramentas, Edson? Porque elas estão todas jogadas no jardim. Você sempre gostou de tudo tão arrumadinho, tudo no lugar. Coloca ele na caixa de ferramenta. Eu coloco na caixa se eu quiser, meu Deus do céu, a ferramenta é minha. Tô pedindo pra você guardar? Calma! Tô pedindo. O que essa menina tá fazendo aqui? Pai, ela só perguntou por que você tá tão agressivo. Você E o que nunca você foi tem assim. que ver? O que você tá fazendo aqui? Agora você não tem casa, marido, filho pra cuidar? Oh! Edson, O quê? deixa ela, coitada. Que coitada? Coitada é do marido, dos filhos. Ela larga todo mundo lá sozinho. Aposto que não tem nem comida pra comer naquela casa. Meu bem, amor. Você viu as rosas como estão ficando bonitas? Quando eu vejo uma rosa assim linda, eu penso só em você, meu amor. Sei, Edson, sei. Tão lindas mesmo.
E vem cá, Edson, outra coisa. O vizinho veio reclamar ontem que você arrancou aquela árvore ali da frente, a árvore da rua também. Mas o que que o vizinho agora tem que se meter até com a minha árvore? Arranquei mesmo, aqueles meninos ficam gritando, fazendo bagunça, pegando as frutas. Ora, bolas! Mas e o que que tem os meninos, Edson? O que que tem os meninos ir ali pegar as frutas da árvore? O que que tem? Já vou te dizer o que que tem. Esses meninos acabam com o meu sossego. Eles não têm família, fica largado pela rua e a árvore é minha árvore. Se eu quiser eu arranco. Ora, bolas, a gente não tem o que fazer? Essa história que vocês acabam de ver foi baseada em um fato verídico e está nos arquivos da Abrasa. Identifica um sintoma da doença de Alzheimer que dificilmente é atribuído a um problema neurológico, a mudança de comportamento. Entre as alterações que ocorrem, destacam-se a agressividade e a irritabilidade. O idoso pode começar a ter uma redução do autocontrole por ausência do controle do ambiente e começa a ficar mais impulsivo e se irritar. Em curtos intervalos de tempo, pode apresentar alterações de humor, como na história que você viu. Uma hora irritadiço e pouco tempo depois, doce, delicado. É importante compreender a agressividade como mais um sintoma no quadro da doença de Alzheimer e não como um ataque pessoal. Não. Geralmente, a família atribui um novo comportamento a uma mudança no estilo de vida, como aposentadoria ou envelhecimento. Não. Fiquem atentos às mudanças de atitude em idosos. Elas podem ser um sinal que, associado a outros prejuízos, ajudam a identificar a doença.
Esse caso que vocês viram é de uma idosa com doença de Alzheimer. Ela sempre realizou as tarefas do dia a dia com destreza, eficiência. Seus familiares estranharam quando isso parou de acontecer. Quando alguém falava que havia feito algo errado, ela reagia com irritação, porque não percebia nada de errado. É comum os pacientes com doença de Alzheimer negarem as suas dificuldades ou tentarem camuflá-las. Podem dar desculpas como cansaço, problema de saúde. Podem ficar agressivos quando chamarem sua atenção. A percepção sobre o próprio desempenho pode estar comprometida, interferindo na sua capacidade de julgamento da situação. E os familiares podem achar que isso é fruto do envelhecimento. Lembre-se que atividades que sempre foram executadas com facilidade e começam a ser feitas de uma forma diferente, com lentidão ou estratégias pouco eficientes, são dificuldades que podem aparecer em pacientes com doença de Alzheimer. Quanto antes o idoso for tratado, mais chances de ter uma boa qualidade de vida ele terá. A Abras existe para isso, para orientar você e a sua família sobre a doença de Alzheimer. Ô, minha filha, essa comida tá uma delícia. Dá mais um pouquinho pra mim, por favor. Acabou, pai. O senhor já repetiu 3 vezes. Eu quero mais, mas eu tô com fome. Você não vai aguentar comer tanto assim. Chega de comer, não tem mais, não vai ganhar mais. Mas eu quero mais, eu tô com fome. Chega, pai, 3 vezes. Prato cheio, acabou. E não tem mais também, pronto. Só mais um pouquinho. Oi, minha filha, tá pronta a janta? Tô com muita fome. Que janta? A gente acabou de jantar juntos, faz 1 hora. Você repetiu 3 vezes. E depois comeu de novo ainda. Nós já jantamos? Já. E você comeu muito. Não, mas eu sei que a gente já jantou, mas eu tô com muita fome. O que eu posso fazer? Tô com fome, você sabe, eu acordo muito cedo. Hoje eu não comi muito bem no almoço, comi pouco, tava sem apetite, mas agora eu andei. Não andei agora? Andei muito, andei bastante. Você sabe, isso desperta o apetite. Eu preciso comer, eu tô com fome. Pai, você comeu muito, muito. Quando os idosos não se lembram que comeram, pedem comida fora de hora ou comem exageradamente, trazendo problemas de digestão, aumento de peso e outros problemas para a saúde. Alimentar-se corretamente depende de várias funções: a memória, a orientação temporal, a sensação de saciedade e o controle de impulsos. Defeitos nessas capacidades, como este senhor apresentou, mostra incapacidade de cuidar de si mesmo. É difícil para o familiar identificar essa alteração de comportamento se não convive muito de perto com o idoso ou não está presente no dia a dia, especialmente nas horas da alimentação. Os idosos, quando perguntados se comeram, se alimentaram bem, podem dar respostas que não correspondem aos fatos. A dica é observar perdas ou ganhos de peso, comidas estragando na geladeira ou dispensas esvaziadas rapidamente. Se isso estiver acontecendo, vale a pena observar o comportamento em horários de refeição e, sem auxiliar quanto ao horário ou à quantidade, verificar como o idoso está se alimentando. A nutrição do idoso é assunto sério. Mudanças significativas no padrão alimentar podem indicar alterações que levam ao diagnóstico da doença de Alzheimer. E, quanto antes for tratado, melhor qualidade de vida o idoso terá.
Ivete, sumiram R$ 200 que eu tinha guardado dentro da gavetinha do meu criado mudo e sumiram meus óculos que eu deixei em cima da cômoda. Tava lá. Muito estranho isso, você não acha? Ô, seu Osvaldo, o senhor... Não, criada respondona, eu não tô gostando nada disso, nada. Como é que as coisas vão sumir assim? Hã? Foi enquanto eu fui tomar banho, não posso mais nem tomar banho. Eu volto e não acho mais nada, some tudo. Muito engraçado isso, né? Seu Osvaldo, O quê? antes do senhor tomar banho, o senhor estava lá na cozinha, seu Osvaldo, e colocou os óculos dentro do micro-ondas. Eu vi, mas não falei nada e não mexi, não tirei de lá, porque o senhor não gosta que eu mexa nas coisas do senhor. E eu não quis implicar, mas tá lá. Não gosto mesmo que mexa nas minhas coisas. E você é muito enxerida. Você fica... Vou falar pro meu filho que você fica bisbilhotando em tudo. Fica me seguindo, fica me vigiando pra saber aonde é que eu guardo as coisas, pra depois você vai lá e pega. Eu vou falar com meu filho agora mesmo. Você vai... Ô, seu Osvaldo! É comum perder objetos dentro de casa, acontece com todo mundo. Não encontrar as chaves, o celular, os óculos, mas o que caracteriza uma pessoa com sintomas de doença de Alzheimer é que muitas vezes a pessoa guarda objetos em locais esquisitos, diferentes do usual e não se lembra disso. Nessas situações, por perder objetos, o idoso pode se sentir perseguido, se queixa de roubo, desconfia das pessoas, acusa. Ele tenta achar explicações para o sumiço. É preciso observar a frequência com que isso acontece e a maneira como os objetos são procurados. Encontrar objetos sumidos em lugares esquisitos, impróprios, pode indicar que o idoso sofre de problema de memória ou de planejamento. Quando o objeto for encontrado, o idoso, com a doença de Alzheimer, provavelmente reagirá com surpresa, pois não se recordará do local onde foi guardado. Por perder parte das informações, ele tende a criar explicações e é frequente achar que está sendo prejudicado pelos outros. Observar esses comportamentos, identificá-los, procurar ajuda o quanto antes é fundamental para ajudar a pessoa com doença de Alzheimer a viver melhor e retardar a evolução da doença. A Abras existe para ajudar e orientar você. Gisela, já falei pra você, precisa chamar alguém pra arrumar essa lambreta, ela tá emperrada. Um dia alguém vai ficar com a lambreta na mão. Que lambreta, pai? Hã? É maçaneta. Você falou lambreta. É maçaneta. Eu falei lambreta? Tá. Pensei maçaneta, falou lambreta. Precisa arrumar a maçaneta. Ô, Manuela. Gabriela. Gabriela? Ô, Gabriela, por favor, você não viu onde eu deixei o meu... Oh, meu Deus, o redondo que a gente coloca no pulso, que tem os números. Gisela, que horas são? Daniela? Daniela. Amélia? Amélia, por favor, pega pra mim que eu deixei aí o meu... Oh, meu Deus, aquela coisa... Amélia, por favor, é o meu... Que é redondo, quer dizer, 2 redondos que a gente põe no rosto pra ler. Eu deixei aí, por favor. É o meu... Esse caso que vocês acabam de ver foi baseado em um fato verídico e está nos arquivos da Abraça.
Ele mostra problemas na esfera da linguagem, que podem aparecer em pessoas com doença de Alzheimer. Pode aparecer dificuldade para encontrar palavras, mesmo as que fazem parte do repertório usual do idoso. Pode ocorrer ainda troca de nomes ou palavras. Trocar palavras pode acontecer com qualquer pessoa, especialmente idosos, mas se for muito frequente e principalmente se indicar perda significativa, pode tratar-se de um sinal de mau funcionamento cerebral e ser indício de doença de Alzheimer. Se a família acha que é normal, isso pode acontecer por causa da idade ou porque a pessoa sempre fez isso uma vez ou outra, é característica dela, não vai procurar ajuda. Este caso que vocês viram é de um senhor que falava muitos idiomas, era muito hábil com as palavras. Quando começou a apresentar mudança na maneira de se comunicar, chamou a atenção de todos. Mudanças importantes devem ser identificadas como sinal de alerta para a doença de Alzheimer. O idoso poderá ter dificuldade em admitir o problema e oferecer justificativas. É preciso ficar atento, até mesmo para as mudanças mais sutis, para procurar a ajuda de profissionais especializados. A Abras existe para orientar os familiares. Conte com ela. Pois não? Seu Antônio? Sim, ele mesmo. Seu Antônio, aqui é Roberto, gerente do seu banco. Ô Roberto, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Que bom, tudo em ordem, graças a Deus. Seu Antônio, o senhor me disse uma vez que é contador aposentado, não é isso? Sou contador. Estou aposentado, mas sou contador formado. Estranho, seu Antônio. Eu verifiquei que a sua conta tem ficado insistentemente negativa. Aí eu liguei para o senhor e o senhor não estava. Eu falei com sua esposa, ela atendeu e me disse que o senhor tem pago muitas contas em duplicidade e algumas o senhor deixou de pagar. Tanto que houve cancelamento de água e luz na sua casa. Que fofoqueira, ela tem que contar tudo isso. Olha, vamos fazer uma coisa, a gente coloca no débito automático, não é? Pode ser, porque eu já quero fazer isso faz tempo, eu estou para fazer isso já faz... É o que eu quero fazer, porque eu gosto de controlar, tá bom? Débito automático. Isso, por favor. Agora, senhor Antônio, só mais uma coisa. Eu tomei a liberdade de verificar o seu extrato e vi que o senhor tem feito muitas doações a institutos de caridade. Senhor Antônio, são mais de 15, tudo com débito mensal. 15? Não é possível, deve estar tendo algum engano, eu estou aqui com o extrato, não tem 15. Olha, eu vou dar uma conferida, eu estou agora um pouco ocupado, eu vou dar uma conferida e depois eu falo com o senhor novamente. Tá bom, seu Roberto? Muito agradecido. Tá? Até logo. Obrigado. Puxa, é verdade. Mais de 15. Essa história que vocês acabam de ver foi baseada em um fato verídico e está nos arquivos da Abras. Ela identifica um sintoma inicial muito comum na doença de Alzheimer: a dificuldade de planejamento e organização de atividades. Desorganização pode fazer parte da vida de todos nós, mas quando ela envolve incapacidade para execução de tarefas corriqueiras e que eram desempenhadas com sucesso, como pagar contas, é um sinal de alerta. Este senhor que vocês acabaram de ver perdeu o controle do que para ele sempre foi muito fácil. Quando escolheu o débito automático na conta, foi para compensar a dificuldade que passou a ter, pois não estava conseguindo se organizar para administrar as suas finanças. A família tende a perceber a mudança somente quando o problema fica evidente. E não quer interferir na tarefa, que era do idoso e que ele sempre desempenhou bem. Para identificar esses sintomas, é necessária proximidade e observação na execução das tarefas. Diante de suspeita de mudança ou mau funcionamento,
A família deve verificar e não apenas basear-se no relato dos idosos, pois certamente, no início da doença, terão justificativas para as dificuldades e dirão que estão fazendo tudo como sempre fizeram. A Abras existe para ajudar a família e o paciente com a doença de Alzheimer encararem a doença de frente e tratar imediatamente. Fique de olho e lembre-se, quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar. Até mesmo para médicos especializados é difícil diferenciar os sintomas de doença de Alzheimer dos sintomas de depressão, pois em ambas as doenças aparecem dificuldades de atenção e memória que interferem na capacidade de realização de tarefas. Quando os sintomas de doença de Alzheimer são iniciais, e por isso ainda sutis, fica difícil perceber se a redução de iniciativa e interesse acontece por depressão ou se há uma dificuldade na realização de tarefas que, quando percebida, gera tristeza. Identificar a própria deterioração intelectual é motivo para depressão. Alguns exames podem ajudar a diferenciar quadros de demência e de depressão. O familiar deve procurar ajuda médica quando perceber esses sintomas, pois ambos os casos requerem tratamento. Muitos diagnósticos da doença de Alzheimer deixam de ser feitos, pois os pacientes são considerados deprimidos. O importante é procurar ajuda profissional. Quanto antes tratar, melhor será a vida do idoso. A Abras existe para orientar você e sua família.
Filha, que dia é hoje? É dia 12, pai! 12? 12! Pai, Ô, minha filha. você sempre foi todo disciplinado, com horário para tudo. Agora almoça no meio da tarde, janta de madrugada, faz lanche fora de hora. E além disso, come pouco, emagreceu muito. E dorme cada dia em um horário diferente. O que está acontecendo, pai? Não tá acontecendo nada, é impressão sua. Eu tô comendo muito bem, dormindo melhor ainda, é impressão sua. Não se preocupa comigo. Ô pai, olha só, eu vou no dentista agora e é bem longe. Eu vou demorar muito, tem muito trânsito, tá bom? Tá, pô, não fica preocupado comigo, não precisa, se preocupe comigo. Vai com Deus, minha filha, vai. Oi, pai. Ô, minha filha, já chegou? Como já? Demorei um tempão. Tava lotado, um monte de gente no dentista, ele demorou para me atender e na volta tinha um trânsito infernal na cidade. Faz mais ou menos umas 3h30 que eu saí, voltei e você tá aí ainda? Nossa, como passou rápido, eu nem percebi. Ai, ai, ai. Às vezes, na correria do dia a dia, podemos esquecer a data de hoje, esquecer o aniversário de alguém querido, eventualmente até esquecer um compromisso. Mas a desorientação temporal vai muito além desses pequenos erros no cotidiano. O paciente com doença de Alzheimer pode não saber o ano em que estamos, ou a época, ou a estação do ano, ou mesmo pensar que está em um ano distante do real. Ele pode sentir que o tempo passa muito rapidamente ou muito lentamente. A vida desse jeito pode ficar muito desorganizada. Se você notar essa dificuldade em um idoso, procure ajuda, informe o médico sobre o que vem acontecendo. Ele poderá investigar e diagnosticar o problema para serem tomadas as providências. Quanto antes tratar, melhor o idoso viverá. Alô, oi, minha querida. Oi, mãe. Olha, já tô indo pra ir com a senhora ao médico, tá bom? A consulta é às 4, já são 3h30. Tô indo. Consulta? Adriana, mas Adriana... Que consulta, Adriana? Não tem consulta nenhuma. Onde é que tá minha agenda? Tá aqui. Não tem consulta nenhuma, Adriana. Eu sempre marco as minhas coisas. Você acha que eu ia chegar atrasada?
Não tem consulta nem essa semana, nem a semana que vem, às 4 horas. Imagina, Adriana. Ai, doutor Renato, doutor Renato, doutor Renato. 3, meio, 3. Consultório de neurologia, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, eu gostaria de confirmar uma consulta para hoje às 16 horas. É Maria do Carmo. Ah, boa tarde, dona Maria do Carmo. Boa Só tarde, um segundo. querida. Pois não. Ah, isso mesmo, tá confirmado. A sua consulta hoje às 16 horas. Mas quem foi que marcou? A senhora mesmo. A senhora ligou antes de ontem, pedindo urgência para hoje. Ah, é claro, tá certo, imagina, que cabeça minha. Era só para confirmar, eu já tô de saída. Até já, meu bem. Até já. Adriana. Alô? Oi, minha filha, olha, eu vou sozinha ao médico, tá bom? Mãe. Não, é aqui pertinho, você tá muito longe, eu não quero esperar. Mas, mãe... Não, olha, você sabe, eu não gosto de chegar atrasada. Ai, mãe, tá bom. Eu te encontro lá então. Até já. Tá bom, até já, meu bem, até já. Ah, meu Deus, consulta hoje? Alô? Mãe, são quase 5 horas. Onde é que a senhora está? Teve um acidente e eu tô parada no trânsito, minha filha. Eu não posso falar, tá? Até já. Essa história que vocês acabam de ver foi baseada em um fato verídico e mostra alguns dos comportamentos de quem está com doença de Alzheimer. Ela identifica 2 sintomas iniciais muito comuns na doença de Alzheimer. Uma situação típica é a dificuldade de lembrar de compromissos. Quando acontece com frequência, refere-se a um problema de memória, que pode envolver ainda dificuldades de organização no tempo e planejamento. A reação do paciente com doença de Alzheimer mostra que ele não registrou uma informação da qual ele mesmo participou. É como se o fato nunca tivesse acontecido. Além da alteração de memória, vimos um exemplo de desorientação espacial. É comum, nesses casos, a pessoa se perder e não conseguir chegar ao destino. Isso pode ser muito angustiante, além de colocar a pessoa em situações de risco. É comum a família achar que isso não é grave, que são fatos isolados e não tomar medidas que garantam a segurança do paciente. Atribuem o ocorrido a cansaço, estresse, etc. Quando o ideal é não esperar que a situação se repita e procurar um profissional especializado. A Abras existe para ajudar vocês a orientar os familiares que têm algum idoso ou idosa apresentando sinais como esses para tomar as providências necessárias. Lembre-se, conte com o Abras. Quanto antes você agir e tratar quem sofre da doença de Alzheimer, melhores condições de vida ela terá. Em cada uma das situações mostradas nesse vídeo, nós vimos os principais sintomas iniciais da doença de Alzheimer. As queixas mais comuns são as pessoas ficarem repetitivas, esquecerem o que fizeram ou falaram, perderem compromissos, não conseguirem mais organizar suas tarefas, não saberem em que dia estão, terem uma mudança no comportamento, ficando agressivas ou sem iniciativa, ficarem mais desatentas, se perderem ou não saberem onde estão e apresentarem dificuldades para desempenhar suas atividades como faziam antes.
Essas mudanças não ocorrem todas ao mesmo tempo, mas sempre interferem na vida do paciente e de sua família. O que os sintomas e as perdas iniciais têm em comum é que apresentam uma mudança persistente de funcionamento ou atitude. A perda de autonomia e a pessoa não consegue mais se comportar ou executar tarefas com a mesma destreza de antes, mostrando ineficiência e até insucesso nos resultados. Assim, perder habilidades conquistadas ao longo da vida e precisar de auxílio para funções corriqueiras são as evidências que mais apontam para um quadro de demência. É preciso ficar atento às sutilezas que diferenciam a doença de Alzheimer do processo de envelhecimento normal. Mudanças iniciais na doença de Alzheimer podem ser bastante sutis e, para que sejam percebidas, merecem contato próximo, acompanhamento e observação constante do idoso durante suas atividades e se tiver uma suspeita de mau funcionamento. É frequente a família imaginar que o idoso não tem dificuldades porque se baseia no histórico e no discurso dele, ou mesmo a família tenta fugir dessa alternativa, o que impede o conhecimento real da situação. Infelizmente, a doença cresce a cada dia. As demências são consideradas uma prioridade pública global em saúde no século XXI pela Organização Mundial de Saúde. Para se ter uma ideia, aparece um novo caso de demência no mundo a cada 4 segundos. O número de pessoas vivendo com demência era estimado em 2010 em mais de 35 milhões de pessoas. E a estimativa é que em 2030 sejam mais de 65 milhões e em 2050 mais de 115 milhões de pessoas. As demências, como a doença de Alzheimer, não atingem apenas os indivíduos, mas as suas famílias, comunidades e a sociedade como um todo, com repercussões emocionais, sociais, financeiras e, claro, no campo da saúde. Os principais motivos para a doença não ser diagnosticada precocemente é porque os sintomas iniciais são confundidos com o processo de envelhecimento normal e a população não sabe distinguir os sintomas iniciais dos comportamentos associados à idade. A intenção desse vídeo é auxiliar na detecção precoce a partir da identificação de sintomas da doença de Alzheimer. É uma doença difícil, não tem cura, mas tem tratamento. Quando diagnosticada, pode ser tratada com resultados que reduzem a progressão em intensidade e velocidade. Enfrentar a doença não é fácil, mas a Abras tem mais de 20 anos de experiência e está aqui para ajudar. A Abras oferece grupos de apoio para cuidadores familiares, cursos e treinamentos em todo o Brasil. A Abras pode auxiliar na condução dessa situação com informação, troca de experiências e acolhimento. Pode ajudar a buscar novas estratégias, lidar com os sintomas, estabelecer relações de qualidade com os pacientes e refletir sobre as melhores possibilidades. Enfrentando essa nova realidade, alternativas vão surgir para reduzir o impacto negativo. A Abras me ajudou e pode te ajudar. A doença de Alzheimer pode e deve ser tratada. Quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar.